A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por poder estudar as Escrituras. Abençoe, Senhor, que a tua palavra, que a tua mensagem entre em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Jó, né? Jó foi um homem íntegro, seguinte dos caminhos de Deus, mas ele foi tentado pelo demônio, ou seja, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, e ele está todo ferido, inclusive irreconhecível pelas feridas, né? E seus amigos, ele debatendo ali com seus amigos, se justificando pelo que estava acontecendo, e os amigos o acusando, né, de não seguir os caminhos do Senhor. Até que Eliú agora interveio na conversa e chamando a atenção de Jó, repreendendo a Jó, porque ele está se justificando a mais do que Deus, né? Esquecendo que tudo que ele teve, todas as maravilhas que ele teve a vida toda, foi Deus que lhe deu, né? E não por ele próprio, não por merecimento. E hoje os grandes feitos de Deus, no capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouve o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja que por vara ou para a sua terra ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, põe-te de pé e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus considera nelas e faz resplandecer a sua luz da nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou entendeste com ele os céus, ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas, ou ser-lhe-ia contado quando eu falasse assim? Dir-lhe-á a alguém isso, pois será devorado. E agora não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o purifica. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande em poder, porém a ninguém oprime em juízo e em grandeza de justiça. Por isso teme os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Deus não respeita os que se julgam sábios de coração, porque a sabedoria é um dom de Deus, né? Deus nos fez com inteligência sobre os animais, né? Sobre o mundo.
Mas a sabedoria, a sabedoria e inteligência são duas coisas distintas, né? E a sabedoria, a sabedoria é além da inteligência, o saber de como agir, né? E o discernimento também é muito bom. Então, um presente que você pode pedir a Deus com certeza é a sabedoria e o discernimento, para que você tenha a sabedoria do que fazer e o discernimento para saber quando fazer, né? Mas a humildade é algo altivo aos olhos do Senhor, né? Ele não quer pessoas soberbas. Muitas vezes a pessoa, quando ela se julga sábia, ela acaba se julgando melhor do que as outras, né? E é por isso que aqui diz, né? Por isso o teme os homens, ele não respeita os que julgam sábios de coração. Porque normalmente quem é sábio não se julga sábio, não se reconhece como sábio. Ele é humilde o suficiente para dizer que ainda não sabe nada, né? Que Deus é o sábio, Deus é o mestre, né? Então, quando diz que ele não respeita os que se julgam sábios, porque normalmente são pessoas que não são sábias, elas se sentem acima dos outros, né? Aí olha só o próximo capítulo, Deus responde a Jó, imagina só, né? Deus respondendo diretamente a Jó. No capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, ou se transformasse com barro sobre o selo e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz e o braço altivo se quebrante, ou entraste tu até as origens do mar, ou passeastes no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Acaso tu o sabes, porque já então era nascido e por ser grande o número dos teus dias? Ou entrastes tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela? Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas ou soltar os cordéis do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabe tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria?
Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apega os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Aqui Deus está indagando Jó, né? Porque Jó estava como a gente viu nos vídeos anteriores, né? Nos capítulos anteriores, Jó estava se vangloriando, porque ele estava comparando de quando ele de antes e depois do acontecimento, né, da sua queda. Antes ele era benquisto por todos, ele fala inclusive com soberba que todos escutavam a sua voz, né? E hoje ele tá que ninguém nem aguenta olhar para ele, né? Devido à sua aparência, ao seu cheiro, né? Devido à saúde. Aí continuação da resposta de Deus a Jó no capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ou ao qual dei o deserto por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do coletor. O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Ou quer-te-á servir o búfalo e ficará a tua cocheira. Ou com corda amarrarás o búfalo no arado, ou escavará ele os vales após ti, ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo o teu trabalho. Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira. Vem de ti as alegres asas dos pavões ou as penas da cegonha e do avestruz? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se aquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os pode calcanhar. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montando nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crinas? Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas narinas. Cavouca a terra, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, não se espante a não tornar atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se e removendo-se, revolve a terra e não faz caso do som da buzina. Na fúria do som da buzina diz, eia, e cheira de longe a guerra, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe e seus filhos chupam sangue onde há mortos. Ali está ele. No capítulo 40, respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Aí agora sim, agora que Deus respondeu para Jó, agora que Deus tocou realmente fundo no coração de Jó, Jó que vai responder, ele se humilha perante o Senhor no versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Aí Deus falou outra vez no versículo 6.
Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Ora, pois, cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele faz? Cobre-te, pois, da excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, atenta para todo o soberbo e abate-o. Olhe para todo o soberbo, humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam, eis que um rio transborda. Ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos ou com os laços de furor no nariz? Deus continua ainda falando com Jó no capítulo 41. Poderás tirar com o anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomará tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum à sua vista será derrubado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua queixada dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada com um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo sai dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente. Ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até o terror salta de prazer. Os músculos da sua carne estão apegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, treme os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa mão poderá penetrar, nem lança, nem dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e como cobre o pau pobre. E o cobre como pau pobre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas
se lhe tornam em restolho. As pedras retiradas são para ele como arestas e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre as coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento, após ele ilumina o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Deus é o Todo-Poderoso, né? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E a gente vai ter, o vídeo vai ficar mais longo um pouquinho hoje para poder terminar, que só tem mais um capítulo do livro de Jó, que é o arrependimento de Jó, no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouve, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aqui Deus iria punir, né, os 3 amigos de Jó, né, porque eles estavam contra Jó, mas ao invés deles exaltarem Deus, né, por quem ele é, porque é Deus, né, eles não fizeram isso, né, eles simplesmente recriminavam a Jó, né, tentando a Jó de tudo quanto é maneira, né. Então, o que Deus pediu? Para que Jó intercedesse por eles, né? Então, uma coisa interessante que a gente vê aqui é que a gente pode interceder pelos nossos amigos, né? Ou seja, nossos amigos, nossas famílias, nossos clientes, por todas as pessoas que a gente conhece, a gente pode interceder por eles, que Deus aceita a oração de seus filhos, né? Nós, como os filhos do Senhor, como proclamadores do Evangelho, nós temos a obrigação de interceder por aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Aí no versículo 9, então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Quez e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias, né? A glória dele foi maior, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, né? E isso porque tem a 3ª casa ainda, que é quando a gente vai estar ao lado do Senhor, né? Que quando tudo acabar, que o Senhor voltar, que julgar todos os povos e que levar os seus filhos, né? Transformar a terra no reino do Senhor, né? Então essa será a glória da 3ª casa e essa será a definitiva. É para isso que a gente tem que batalhar, né? Nesse mundo a gente está aqui, é para a gente aprender, para a gente aprender com o Senhor, para a gente andar nos caminhos do Senhor, para a gente seguir ao Senhor Deus Todo-Poderoso,
para que um dia a gente possa estar ao lado dele, vivendo, brincando, conversando, sem se preocupar com nada, sem se preocupar em pagar conta, sem se preocupar em doença, que não vai ter tristeza, não vai ter dores nem ranger de dentes, né? Então a nossa luta aqui hoje é para prevalecer o bem, para prevalecer o bem dentro de nós, né? Porque dentro de nós há o bem e o mal. Porque a nossa natureza é pecaminosa, mas a nossa luta é para prevalecer o bem dentro da gente. A gente tem que lutar todo dia, a gente tem que lutar. Vigiar e orar sempre, porque a tentação vem de todos os lados, né? Você viu Jó aqui, ele foi soberbo, né? Se ele tivesse sido humilde desde o começo, ele já teria recebido a bênção do Senhor há muito tempo. Mas apesar dele ter sido soberbo, Deus é misericordioso, conversou com ele, né? Indagou a ele como ele se sentia e Jó entendeu, se humilhou perante o Senhor e assim recebeu a bênção do Senhor, que foi maior do que a primeira bênção, né? Pois Jó teve tudo, perdeu tudo e ganhou tudo em dobro, né? E isso serve de lição para a gente. O arrependimento é o mais importante, o arrependimento de coração. Não adianta você falar que se arrepende, mas ter aquela pontinha lá dentro de inveja, aquela pontinha lá dentro de raiva, de ira, de mágoa, de angústia. A gente tem que perdoar de coração, né? A gente tem que se arrepender de coração, inclusive perdoar ao próximo, né? Porque você perdoando ao próximo, você está lá se ligando a Deus ainda mais nos céus, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és. Obrigada, Senhor, por tuas palavras, Senhor, que a tua mensagem fique em nossos corações, Senhor, em nossas mentes, para a gente sempre refletir sobre ti, Pai. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Não sei o que lhe aflige, mas ela está em suas mãos. Eu a entrego em suas mãos para que o Senhor faça o que lhe aprouver, Senhor. Derrama a tua unção sobre ela, proteja de todo mal, toque em sua vida financeira, em sua saúde, em sua família, toque em sua profissão, Pai. Em todos os âmbitos de sua vida, Senhor. Eu peço a Ti pelos meus familiares, pelos familiares de meu esposo, pelos nossos amigos, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Toque em sua saúde, em sua vida profissional e principalmente em seu espírito, Pai, para que todos se voltem para Ti, Senhor. Peço pelos nossos governantes, derrama a Tua unção sobre eles, Pai, que os Teus anjos estejam no coração de cada um deles, Senhor, que o Espírito Santo amoleça seus corações, para que eles conheçam verdadeiramente a Ti, Senhor, primeiramente, para buscar a Ti e assim também poder lutar pelo povo, fazer o melhor pelo povo e para o povo, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.